jovem estava lá em um país onde ninguém dava nada por aquele país, porque ele tinha sido amaldiçoado pelo povo de Deus. Ele estava lá, já era uma geração que era descendente de um incesto entre Ló e sua filha. Então ninguém levava fé, ou ninguém olhava com bons olhos para aquele lugar. Aí vem, de repente chega um estrangeiro, uma família estrangeira naquela cidade. Chega lá uma família estrangeira, um pai, uma mãe e 2 filhos. Chegam lá naquela cidade em busca de alimento, porque estavam fugindo já de uma escassez, mas eram diferentes. Eram diferentes por quê? Suas vestes eram diferentes, o seu falar eram diferentes. Por quê? Porque eles saíram de Israel, mas diz na Bíblia que eles não abandonaram a Deus. Eles chegaram lá com a mesma crença no Deus vivo. Eles chegaram ali em Moabe e eles ali eram diferentes. E quando Ruth, talvez aqui eu pensando, ela olhou para aquela família, ela viu que eram diferentes. E aí o pai da família morre, e aí fica uma mãe com 2 filhos, e as crianças crescem, e ela acaba se apaixonando por um dos seus filhos, e casa ali com aquele moço, com aquele rapaz, e vai ali morar ali junto com ele, mas um ensino, um costume que é diferente. É a mesma coisa de nós pegar hoje uma nora, nós que somos sogras, uma nora que nunca conheceu a Deus e levar para nossa casa. Aí ela vai ver, a gente vai ensinar que se deve orar durante as refeições, que a gente ora antes de dormir, que a gente ora ao acordar, que Deus é o Deus supremo da nossa vontade, que tudo que nós vamos fazer, a gente pede para Deus. Isso não é diferente do ser humano? É a mesma coisa nós sairmos hoje daqui de Ibape, um lugar que é muito quente, a gente tem o costume do quê? De não colocar tanta roupa, porque a gente mora num país tropical. E de repente vai lá para o Alasca, para um país onde o costume está no outro, e você tem já que se vestir mais, você já tem, não pode sair depois das 6 porque o frio é intenso. É diferente, são costumes diferentes, e costumes deles eram diferentes do de Noemi, do de Ruth. Ruth era diferente de Noemi. E ela entrou naquela família, e ali, se a gente for levar aqui pela Bíblia, Noemi, ela levou a sua adoração a Deus para Ruth. Não foi Ruth que levou seus deuses para a casa de Noemi. Foi Noemi que levou seu Deus para a vida de Ruth e Orfa. Então aí começa uma trajetória ali de uma moça que, apesar de ter nascido num lugar onde não era segundo os princípios de Deus, e que a sociedade jamais daria nada por ela, jamais acreditaria nela. Talvez se ela saísse dali e fosse para Israel pedir esmola, ninguém daria um pedacinho de pão para ela. Por quê? Porque eles não gostavam do povo moabita. Mas Deus lá do céu, olha a misericórdia de Deus. Deus lá do céu, ele olhou com misericórdia para aquela moça. Porque aí a gente tem, qual a primeira lição? Deus olha o nosso coração. Deus sonda o coração. E quando Deus tem um propósito, Ele pega o improvável para fazer sua obra. Porque ali Ruth era improvável. Era improvável para trazer a geração de Jesus. Ninguém, jamais, todo mundo esperava um Messias. Mas se alguém falasse que o Messias viria de uma moça que estava lá em Moabe, talvez quem falasse isso fosse apedrejado. E Deus olhou com um olhar de misericórdia para Ruth. Aí você para e fala assim, nós como crentes podemos parar e pensar assim, foi Ruth, Deus enviou Noemi lá por Ruth, ou colocou Ruth por Noemi? É uma coisa para se pensar, e as 2 coisas. Deus colocou, Deus viu, quando Elimeleque ele tomou uma decisão que não era segundo os princípios de Deus, não era segundo a vontade de Deus, ele não esperou a vontade de Deus e veio a escassez. Deus olhou para o coração da serva dele, sincero, ele falou, eu vou cuidar de você. E ele foi lá em Moabe e procurou um coração sincero e encontrou Ruth. Porque Deus, quando Ele tem um plano na sua vida, Ele vai procurar alguém para cuidar de você. Porque ainda que por um momento você seja insensato,
Deus, ele não deixa de te amar, ele não deixa de cuidar de nós. E ele pegou, foi lá e preparou Ruth, e colocou Ruth na vida lá de Noemi. E aqui diz que o nome de Ruth significa amiga, companheira, porque lá em Israel, todo nome é segundo, mais ou menos sua personalidade. Ela era amiga, ela era companheira. E aí a tragédia sobreveio novamente, mas dessa vez não veio só sobre Noemi. A tragédia veio e acabou atingindo Ruth também. Por quê? Porque ele era marido de Ruth. Noemi perdeu o filho, mas ela perdeu o marido, e que provavelmente ela amava. E de repente ela se viu sozinha, só ela e uma sogra. Uma sogra que, segundo a Bíblia, lhe ensinou, lhe aconselhou. Mas a gente sabe que isso não é o principal para que alguém nos ame. Suas noras te amam só porque você dá conselho? Não. Nossos filhos nos amam só porque nós damos conselhos? Não. Isso não vai impedir que eles também se rebelem e queiram sair de perto de nós. Mas diz na Bíblia que ainda quando Noemi, ela estava indo, voltando para sua terra. E elas estavam voltando com ela. Porque diz na Bíblia que quando chegou num determinado trecho, Noemi olha para as duas e fala assim: voltem, porque elas foram com Noemi. Parte do percurso. Todo mundo fala assim: não, falou lá, não. Diz na Bíblia, ele falou assim: voltem para os seus pais. E ela chegou, a primeira vez as duas choraram e não voltaram. Olha o tamanho do amor que duas noras tinham por sua sogra. Na verdade, se você parar para pensar, não era só o amor que as duas noras tinham por sua sogra. Era o amor que elas aprenderam a ter por Deus. Na verdade, o que elas gostavam era a paz do que Noemi pregava. Tem pessoas que vão entrar na sua vida e na minha vida, que você vai achar que elas estão perto de mim porque não tem mais ninguém. Não, é a sua paz, a sua luz que faz com que elas queiram ficar perto de você. Há momentos na nossa vida que Deus vai colocar pessoas que desacreditadas, prostitutos, ladrões, viciados na nossa vida. E essas pessoas não vão querer largar de nós. E os olhos malvados de quem está lá fora vai falar assim: olha, não desgruda dela. Mas a nossa paz é o que invade eles, porque é o que eles não têm. E talvez o que Ruth com órfão não tinham lá naquele mundo de idolatria é essa paz que Noemi tinha, essa certeza que Noemi tinha no Deus de Israel. E elas não queriam perder isso, porque elas sabiam que se elas voltassem para os seus pais, lá elas viveriam a mesma vida. Uma vida de idolatria, uma vida de perdição. E talvez fosse essa vida que elas não quisessem. A gente olha e fala assim: não, mas porque Noemi era bom. Então, mas a gente pode olhar por outro lado também, em pensar que o que elas queriam era o Deus vivo que Noemi servia. Aí elas pegaram, a segunda vez, Noemi olha e fala assim: não voltem, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Vão para a casa dos seus pais. E talvez órfã, porque já estava cansada daquele trajeto, teve um caminho todo para pensar: meu Deus, o que eu estou indo fazer lá? É Israel. Eles nem gostam dos moabitas. Eu não conheço ninguém lá. Eu cresci lá em Moab, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho meus irmãos. E lá eu sei como funciona. Agora eu estou saindo de lá, tudo bem, eu amo Noemi, eu amo a paz que ela me dá. Mas o que vai ser de mim lá? E ela começou a questionar, como qualquer ser humano, como você, como eu, como você. Quando a gente está num percurso muito longo, no meio da caminhada, a gente começa a questionar: meu Deus, será que eu vou fazer? Será que eu estou fazendo? Está certo? Meu Deus, o que eu faço? E ela começou a chorar. Ela começou a chorar e chorou muito, abraçou Noemi e fez o quê? Agradeceu Noemi e voltou para os seus pés. No entanto, o que Ruth faz? Não. Todavia, onde você dormiu, eu durmo. O que você comeu, eu como. Seu Deus é meu Deus. E eu vou com você. E lá foi, e aí Noemi olha para ela e fala assim: então tá bom, Deus te abençoe. Vamos comigo então. E as duas seguiram lá rumo a Belém. Lá em Israel, chegando lá,
que foi e falou assim, olha, Noemi, olha quem voltou, olha quem está chegando. E Noemi falou assim, não me chame de Noemi. Aconteceu tanta coisa ruim para mim que eu não quero mais que me chame de Noemi, eu quero que me chame de Mara, porque eu estou amargurada, porque eu já não tenho mais aquela graça, eu já não tenho aquela paz, o meu coração está sofrendo. Mas o povo lembrou de Noemi. Tem pessoas que, como foi me feita essa pergunta ontem, falando assim, mas Noemi voltou para lá, mas então o que ela vai fazer? Ela tinha parente lá, além de Belém? A Belém era a terra de Noemi, ela tinha parentes lá. Ela viveu e cresceu lá. Ela saiu acompanhando o marido, ela não era de Moab, ela era de Belém. Então o povo reconheceu ela. E as duas foram lá e ficaram juntas. Aí Ruth chega para Noemi. Ruth era tão esperta e ela era tão usada por Deus e tão viva que ela chegou para Noemi, ela viu os costumes. Nós também temos que ser assim hoje em dia. Quando você vai numa cidade, você tem que ver os costumes. Você tem que ver como que o povo se porta, desde que não perca os princípios de Deus. Mas mesmo nas Assembleias de Deus, cada uma tem um costume. E ela pegou, foi lá e ela viu o quê? Ela falou assim, olha, Noemi, senhora, deixe eu ir nos campos após os segadores e deixe eu pegar as espigas. E, gente, não é espiga de milho, é espiga de cevada. Cevada é um cereal e trigo são cereais, que eles também formam espiga. Muita gente acha que foi para o milharal de Boaz. Boaz não tinha milharal. Boaz tinha uma plantação de cevada. Cevada, hoje em dia, se a gente falar aqui no Brasil, que faz café. Eu não sei se é a mesma cevada, mas só que ela dá em espiga também. Aí ela falou assim, não deixe. Quem tinha esse costume? Lá na época de Ruth. Era o povo de Israel, eles tinham esse costume. O que eles faziam? Eles iam na época da colheita da cevada atrás dos segadores. O que eram os segadores? Eram aqueles homens que colhiam as espigas e levavam para ela ser processada. E tudo quanto era espiga que caía ali do carrinho deles, que caía ali das suas carroças, quem estava vindo atrás ia colhendo. Ia colhendo. Muitas vezes eram as próprias moças do dono da fazenda que colhiam e levavam para o seu senhor. Mas tinha pessoas da população também que tinha esse costume. E Ruth pediu para Noemi. E Noemi falou assim, vai filha, vai com Deus e que Deus te acompanhe. E ela foi, porque ela não fazia nada sem pedir a direção de Noemi, porque ela reconhecia que Noemi tinha mais experiência que ela, e ela foi. Ela seguiu ali, o caminho ali, e foi colhendo. E foi atrás dos segadores, foi pegando espiga, e quando caía ela pegava, e quando caía ela pegava. E diz na Bíblia que, por sorte, ela chegou por parte dos campos de Boaz. Por sorte. Nós falamos que foi por Deus, e não por sorte. E ela começou a colher ali. Aí chegou Boaz no final da tarde e falou assim, Pai seja convosco. E os empregados deles falaram assim, o Senhor te abençoe. Ele olhou e falou assim, quem que é aquela moça? Aí os empregados dele falaram assim, é a moça moabita que veio com Noemi. Ela veio lá, ela é viúva também, porque o filho de Noemi morreu, e ela veio com Noemi. E olha, ela está aí o dia todo colhendo. Ela está aí, e ela só parou um pouquinho para descansar e ficou sentada um pouquinho na casa só. Está desde manhã. Você vê como o ser humano, você acha que não tem ninguém reparando em você. Os moços sabiam até quanto tempo ela ficou descansando. Eles estavam de olho nela para ver o que ela fazia. E a gente acha que, estou trabalhando, não tem ninguém prestando atenção em mim. Eu estou andando na rua, não tem ninguém me olhando. Sempre tem alguém olhando, e o mundo, quando a gente é luz, eles estão focados na gente, olhando tudo que a gente faz. E aí ela pegou, ela falou assim, olha, eu dei ordem para os moços que ninguém mexa com ela. E deixe ela colher lá. Aí ele foi até a Noemi e falou assim, você pode ficar colhendo aí, o tanto que você quiser, mas eu só peço uma coisa, não vá para outras fazendas, não. Fica só aqui. Diz na Bíblia que Noemi colocou as duas mãos no rosto, se inclinou
Hoje eu fiz isso porque diz na Bíblia que Noemi perguntou o que ela fez. Eu fiz isso, eu colhi, ela levou a colheita. Aí quando ela fala assim, é de um senhor chamado Boaz. Aí o que Noemi faz? Ela começa a chorar e fala assim, vive o Senhor, bem-aventurado é o Senhor que não desampara nem os mortos e nem os vivos. Aí Ruth não entendeu nada. E Ruth falou assim, mas por que a senhora fala isso? Ela falou assim, porque ele é nosso parente. Ele pode ser quem vai nos salvar. Olha, amanhã você volta lá e fica de olho nele. E ela voltou, no outro dia ela voltou os outros dias e Boaz chegou e falou assim, olha, não mexam com a moça, deixem cair um pouco a mais para ela catar bastante mesmo, para ela levar o sustento para ela, e não quero que ninguém mexa com essa moça. Aí Boaz pega e dá essa ordem lá para os seus segadores, e Boaz diz uma frase muito bonita para Noemi, fala assim, que ela é uma moça virtuosa e que toda a cidade fala da boa fama dela. Maravilhoso não vi isso. Quando alguém, quem está lá de fora, pode dar um testemunho desse sobre a nossa pessoa. E aí Ruth voltou com muitas espigas para casa. Naquele dia foi o que ela mais voltou, porque os segadores, cumprindo a ordem de Boaz, eles deixavam cair ali muito mais espigas. E ela voltou. Diz na Bíblia que ela chegou em casa, ela se fartou, dividiu com Noemi, e Noemi pegou e falou assim, ué, Ruth, eu não vou me cansar de cuidar de você, mas Boaz não é nosso parente? Ele não é meu parente? Ele não é meu vendedor? Então faz o seguinte, Noemi, amanhã você não vai colher no meio da colheita, você vai colher mais perto da eira, que é mais próximo a riachos, os vinhos mais afastados. Você vai lá, você vai colher lá e fica lá colhendo o dia inteiro, mas não tire o olho de Boaz, não tire o olho dele. Quando ele tiver já comido bastante, bebido bastante, aí você fica perto dele e vê onde ele vai dormir. Onde ele foi dormir, você pega, espera ele dormir, descobre os pés dele e deita nos pés dele. E quando ele acordar, ele vai falar o que você tem que fazer. Aí ela olhou, você acha que ela cogitando e falou assim, meu Deus, eu sou uma moça, você está mandando eu ir lá, eu me deitar do lado de um homem? E a minha reputação? Não, ela não questionou, diz na Bíblia que ela falou assim, farei tudo como a senhora falou assim. Ela falou assim, então, vá lá, tome um banho, se unja, se arrume e vá. E aí ela pegou, fez o que ela falou, tomou um banho, se ungiu, se arrumou e foi. E colhia as espigas, mas não tirava o olho de Boaz. E diz na Bíblia que Boaz, num certo determinado tempo lá, ele já estava alegre, já estava farto, já estava alegre de tanto ter bebido. Aí ele pegou, foi lá, em cima das sacas de cevada, deitou e dormiu. Ruth pegou, foi lá de mansinho, quando viu que ele dormiu, descobriu os pés dele e deitou. Diz na Bíblia que meia-noite, exatamente meia-noite, Boaz pegou, acordou e falou assim, tem uma mulher aqui do meu lado, o que essa moça está fazendo aqui? Quem que está aí? Aí ela pegou e falou assim, sou eu, Ruth, a Moabita. Coloca sua aba sobre mim. Esse é um costume, quando lá em Israel fala assim, dá sua aba, coloque sua aba, me cobre com sua aba, quer falar assim, eu preciso que você me proteja. Ou também, em algumas culturas de Israel, é um pedido de casamento. Mas como ela sabia que Boaz era o remidor, ela estava falando assim, cuide de mim, você é um parente. Aí ele pegou, sentou e falou assim, eu vou te redimir. Realmente eu sou parente de Elimeleque, então eu vou te redimir. Porém, tem um parente mais chegado do que eu. Eu não sou o único parente de Elimeleque. Tem outro. E esse tem direito porque ele é mais chegado do que eu. Na Bíblia não fala o nome dele. Aí ele fala assim, Ruth, fique aqui, não vai embora. Quando amanhecer você pega, vai embora. Continua a colher lá, vai para sua casa que eu vou resolver isso. Eu vou atrás desse revidor e vamos ver. Se ele fizer questão de
E diz na Bíblia que ela foi tão prudente, que antes que amanhecesse, para que não acontecesse nada físico entre os dois, ela levantou e saiu e voltou para a colheita. Isso é uma prudência, porque se fosse nos dias de hoje, talvez a imprudência de uma moça ficasse ali, só que ele estaria passando o efeito do vinho e, como diz, tem aquele ditado, a carne é fraca. Mas ela foi tão prudente que ela não esperou que a ocasião fizesse com que ela caísse em pecado. Às vezes na nossa vida também vai acontecer isso. Tem horas que tá bom, tá cômodo, eu quero continuar aqui, essa pessoa é boa, mas não é mais para você continuar ali. A prudência diz: levanta, você arruma e sai. Você já fez o que você tinha que fazer. Noemi falou: deita, e tudo que ele falava, não falou isso. Ela já tinha cumprido o que Noemi tinha pedido para ela fazer. O que Deus tinha falado através da boca de Noemi. Então era hora dela levantar e sair. Quando Deus te mandar em algum lugar e falar assim: olhe, fale tudo quando eu te mandar, fale. E depois não fique fazendo sala, não fique ali tentando conversar, tentando fazer a boa vizinhança. Você levanta e sai. Isso é prudência. Porque partir dali, às vezes, você pode entrar numa fofoca. Você pode acabar perdendo a sua boa fama porque você começa a entrar em conversações que não era mais o que Deus mandou você fazer. Isso é prudência. A prudência que a gente pode pegar do tempo de Ruth e trazer para os nossos tempos. Ter prudência. E foi o que ela teve. Antes de amanhecer, ela saiu, voltou lá e diz na Bíblia que Boaz se levanta e vai, chama 12 anciões como testemunha e vai atrás do remidor. Ele chega para o remidor e fala assim: ó, você lembra de Elimeleque, nosso irmão? Então, lembra de Noemi que as terras dela, ela vendeu? Você lembra? Então, ela precisa de um remidor. E você pode ser o remidor dela porque você está antes que eu. Você vai querer remir ela, ser o protetor dela, devolver o que era dela? Aí ele fala assim: vou sim, eu vou redimir ela, eu vou sim. Aí Boaz, como ele era muito esperto e ele estava sobre a proteção de Deus e sobre o comando de Deus, em que era propósito de Deus, a união deles, o que ele fez? Rapidamente eu creio que Deus falou assim: não, colocou no coração de Boaz e falou assim: ah, você vai ser o remidor dele. Noemi, tudo bem. Só que ela tem Ruth, a Moabita. Ruth também é viúva e do nosso parente. Então você sabe que você vai ter que remir Ruth também. E você vai ter que dividir a sua herdade com Ruth também. Herdade é aquilo que se herda depois de morto. Herança, que você deixa ou que você recebe. Aí ele falou assim, ele pensou e falou assim: não vou não. Então redima ela você. Eu não vou redimir nenhuma moabita, não vou redimir, porque senão eu vou estar colocando em risco a minha herdade. E eu não vou pegar a herdade de outra pessoa aí e colocar em risco a minha própria. Não vou não. E falou para Boaz assim: redima ela você. E era o que Boaz queria ouvir. E naquela época, quando firmava-se um acordo, que de palavra, né, igual hoje, vamos no cartório, você assina lá, e tá lá, tá fixado em cartório, você não pode voltar atrás, não. Sabe o que eles faziam? Você leu essa parte que eles faziam? Eles tiravam o sapato. Hoje em dia, tirar o sapato, minha filha, eles vão ficar devendo você. Quem vai ter que pagar para você tirar o sapato? Ele tirava o sapato diante das testemunhas. Aí o remidor foi lá, chamou as 12 testemunhas, chamou diante desse remidor. E aí eles tiraram o sapato e falou assim: então, diante das testemunhas, você está falando que eu posso ser o remidor de Ruth e Noemi. Aí ele falou assim: sim, diante dos anciões eu digo que eu dou esse direito para você. E os anciões, eles gritam e falam assim: nós somos testemunhas que Boaz, a partir de hoje, é o remidor de Ruth e Noemi. E diz na Bíblia que Boaz sai dali, porque já firmaram um acordo, tudo certinho. Aí ele sai dali e ele vai até Ruth. E ele casa com Ruth. E ele toma
de alguém que não tinha futuro, de alguém que a sociedade julgava já predisposto à maldição, predisposto a tudo que é de ruim na vida. Aconteceu tudo de bom. Aí começa. Por que começa? Por que começa? Porque a partir daí ela tem um filho, Obed. E quem foi Obed? Foi o pai de Jessé. E quem que foi Jessé? O pai de Davi. E quem foi Davi? O rei Davi foi lá da geração de Jesus. Jesus, filho de Davi. Você vê o movimento que Deus fez em uma vida de alguém que não tinha nada, que a sociedade não dava nada, como dizem hoje, não dava um tostão furado. Numa cidade amaldiçoada, idólatra, mas um coração bom, porque Deus jamais daria sua geração para alguém de coração impuro e ruim. E Deus tira uma mulher lá de Moabe, faz com que ela vá para a casa de uma família crente, uma família que serve ao Deus vivo. E lá ela se case com um filho de Deus, descendente de Deus. E lá ela siga uma geração maravilhosa, que é a geração do próprio Jesus. Deus, você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, ele ia dar seu filho, seu único filho, para nascer de uma geração já pecaminosa, já fadada à maldição? Não! Porque Deus não olhou ela ser moabita, não olhou ela morar lá. Deus olhou o quê? Suas ações, seu coração, o que Deus faz com nós hoje. Também lá, Salomão, lá em Provérbios, ele fala assim, não olhes ou eu ser mulher, não olhes ou eu ser moreno. É isso que Deus fez, Deus não olhou de onde ela veio. E Deus pegou, colocou ela, porque o órfão voltou, porque o propósito não era com o órfão, o propósito era com Ruth. Quando Deus sondou o coração, viu que era Ruth. E agora, por que Deus tirou Noemi lá de Israel? Você fala assim, não, olha só, Elimeleque nem esperou a vontade de Deus. Senão Deus não tinha permitido. Tem coisas na sua vida que, por mais que pareça tudo errado, é o caminho certo. Porque você vai ver lá na frente o tamanho do milagre que aconteceu através daquilo que todo mundo julgou como errado. Elimeleque, ele foi julgado como fraco, como covarde, porque abandonou o barco, como dizem nos dias de hoje, na hora que o barco estava afundando. Mas não, era propósito de Deus, porque Deus, como que Deus ia resgatar Ruth lá do meio dos moabitas? Como que Deus ia tirar Ruth do meio dos moabitas para ser uma das tataravó de Jesus? Deus é maravilhoso, ele na sua infinita sabedoria, ele falou assim, ele pegou, moveu o coração de Elimeleque, levou Elimeleque até onde ele queria que Elimeleque fosse, e ali Elimeleque acabou sua história. Tanto que não diz na Bíblia como Elimeleque morreu. Elimeleque foi e morreu, seus filhos morreram, porque a trajetória, o propósito era com Ruth. Você viu o que Deus fez? Uma família inteira por um propósito. O que Deus pode fazer com todos nós por um propósito, quando nós estamos debaixo do propósito de Deus. É maravilhoso quando a gente pensa que nossas atitudes, elas refletem diretamente, quando estamos debaixo do propósito de Deus, que nossas atitudes, elas vão refletir diretamente nas nossas gerações. Por isso que quando nossos filhos crescem e falam assim, mãe, eu estou de olho numa moça,